saúde, happy birthday! Na verdade, eu não tirei ela desde semana passada, né? Porque caso vocês não saibam, semana passada foi o dia mais importante, né, do calendário, que foi o meu aniversário. Então anota aí, se você não sabe, dia 9 de junho, tá? Dia 9 de junho é o dia mais importante do ano, então, tipo, não perca essa data, porque esse ano, meu amor, tivemos piquenique no Central Park, tá? Ano que vem, sei lá, talvez seja um cruzeiro pelas ilhas. Fique ligado que você pode ser convidado para esse evento caso você seja um bom amigo, né? Você seja um bom seguidor, aquela coisa toda. Mas se você não viu o vídeo, corre lá. É esse vídeo aqui, eu subi ele na semana passada. É um pouquinho da farofa que eu fiz com umas pessoas meio doidas que eu conheci no meio do caminho desse intercâmbio de au pair. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é: se inscreva no canal para receber as notificações. Até porque eu não falo só do programa de au pair, né? Porque tem gente que acha, ai, que saco, tipo, ai, não vou ser au pair, não vou assistir a Isabela. Não, tem coisa de viagem, tem curiosidade, então tem para todos os gostos. E tem também você que é meu amigo, né, me dá uma moral. Então, assim, ativa as notificações para você poder receber o conteúdo e curta o conteúdo, porque assim, às vezes o vídeo tá lá com 400 visualizações e tem, sei lá, 40 curtidas. Pô, gente, me ajuda aí, né? Como é que eu vou saber se o negócio que eu fiz tá bom pra vocês, se não tá bom, entendeu? Então assim, vamos cooperar comigo aí, ó, pra uma amizade sincera. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco de como era o meu inglês antes de chegar aqui nos Estados Unidos, né, de como foi todo o processo, a chegada e, né, o momento que eu me senti confortável em poder conversar e falar, caraca, agora eu tô entendendo. Enfim, eu quero que esse vídeo sirva de um tranquilizante, de um calmante pra você que ainda tá no Brasil, né? Ou você que acabou de chegar e, tipo, tá se sentindo perdido, porque a gente se sente perdido mesmo, né? Você chega um momento e você fala assim, caraca, velho, por que eu não nasci aqui de uma vez? Ou por que minha mãe não botou num curso de inglês aos 2 anos de idade? Rola aquele estresse todo, mas eu acho que compartilhando um pouco da experiência pode ser que, tipo, isso ajude você de certo ponto, né? Enfim, então vamos lá. Bom, para início de conversa, eu sempre tive inglês na escola, né? Acho que era 1 ou 2 vezes na semana, aquela coisa toda que até uma certa fase você caga, né? Você quer passar ou enfim. São poucas pessoas que têm aquele interesse mesmo, né? Na verdade, quando a gente é muito novo, a gente não tem noção de quanto aquilo é importante pra gente, né? Na verdade, a gente não dá ouvido pro que os nossos pais falam. Mas vamos lá. Então, assim, eu tinha inglês na escola e depois de um tempo minha mãe acabou me matriculando num curso fora. E nesse curso fora eu aprendi muita coisa, né? O meu inglês básico deu uma deslanchada. Só que, isso eu tenho que admitir, porque é falha minha. Eu podia ter estudado muito mais. Porque, assim, depois que eu fui matriculada nesse curso fora, eu fazia aula de inglês 2 vezes por semana. Mas eu não buscava muito sobre inglês. Eu sempre gostei muito... Não, uma coisa eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de cantar música em inglês. Então, assim, às vezes eu ia lá no vagalume, decorava, né, o refrão da música. Aí, de repente, chegava na parte que eu tinha decorado, né? If you want my future, forget my past. Dava uma cantadinha, mas não era aquela coisa, tipo... E procurava ver filme com legenda quando eu não tava com muito sono. Tava dormindo e, assim, tinha que botar dublado mesmo pra poder não dormir. Mas eu podia ter corrido mais atrás. E acaba que as coisas vão acontecendo na nossa vida e aí a gente vai sempre deixando isso de lado, até porque a gente não precisa do inglês. A primeira vez que eu falei, caraca, eu preciso do inglês, foi quando eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade na minha cidade, e a gente começou a atender um cliente internacional, né? A gente começou a fazer o gerenciamento das redes sociais de um cliente internacional, e as perguntas começavam a chegar em inglês pra gente. E foi a primeira vez que eu falei assim, caraca, poxa, eu não tava de frente daquele trabalho, eu tava auxiliando uma outra pessoa, mas eu pensei, caraca, se fosse eu, a pessoa, só existisse eu pra responder essa pessoa, entendeu? Então, assim, a conversa básica eu até sabia, mas o restante eu ficava assim, né? Enfim, foi a primeira vez que eu falei assim, não, preciso. Mas antes disso, eu até tinha vontade de fazer um intercâmbio pra poder aprender inglês, até mesmo pela minha profissão. Mas a verdade mesmo é que a gente tem que se dedicar. Se você tá no processo,
Cara, estuda inglês o máximo que você puder. E é muito engraçado porque nas aulas de inglês, eu e meu namorado, a gente começou a fazer aula particular porque chegou num momento da minha vida que eu já estava com vergonha, né? Porque eu chegava numa sala, tinha gente de 15, 16 anos conversando tudo em inglês. Aí já não queria mais, eu queria fazer o quê? Uma coisa sozinha, porque eu estava com vergonha, né? Congela essa história. Vamos lá, fiz o programa de au pair, fiz o processo de au pair, cheguei nos Estados Unidos. Gente, a tensão já começa dentro do avião. Porque, assim, eu voei dos Estados Unidos pro Chile e do Chile pra Nova York. Chegou no Chile, era todo mundo falando espanhol. Aí, o que brasileiro pensa? Eu entendo tudo. Gente, eu não entendia porra nenhuma. Foi muito engraçado, porque eu tava dentro da aeronave e a mulher me deu uma série de opções de jantar. E ela falou um monte de coisa e eu achei que eu tinha entendido. Eu pedi uma coisa, não era nada daquilo, veio um peixe. Eu fiquei tipo... Aí voei do Chile pra Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, tava todo mundo falando inglês. Aí o que você quer fazer? Você quer gastar aquele inglês que você tem e tal. Aí você vê um monte de gente passando, aí você vai pedir uma informação, aí você vem e chega... Hi. A pessoa chega e fala assim, Hi, how are you doing? Aí você fica tipo assim, I'm good. Só que você não consegue, porque você tá naquela coisa tipo assim. Gente, foi assim comigo. Eu lembro disso porque eu tinha que perguntar pro segurança onde é que eu tinha que pegar minha mala, né? Porque quando você chega no aeroporto de Nova York, o aeroporto é grande pra caralho. Aí tem várias esteiras assim, e a pessoa, ao invés de ler, não, ela quer perguntar porque ela quer gastar o inglês dela. Eu cheguei pro cara, né, e perguntei, Hey, where's my bag? Aí ele falou um monte de coisa. E assim, eu já fiquei ali assim, caraca, eu tô falando inglês, eu tô num país que as pessoas falam inglês, caraca, né? Fiquei super feliz. Então, assim, quando vocês chegarem aqui nos Estados Unidos, vai ser basicamente isso, vocês vão ficar tão felizes, porque assim, eu já tinha essa sensação no Brasil, quando eu ia nas praias lá do Rio, e tinha alguém falando inglês, eu já metia a orelha pra tentar entender o que a pessoa tava falando, porque é muito legal, né? E aí você mede um pouco o seu nível de inglês e você percebe que não é lá aquelas coisas. Mas enfim, passando esse processo de aeroporto e tudo mais, a gente vai pra escola de treinamento e aí os professores só falam inglês. E aí na escola de treinamento começa a chegar gente da Alemanha, gente da China, gente do Japão, gente da Coreia, gente, enfim, de todas as partes pra fazer o mesmo intercâmbio que você. E aí que começa a tensão, porque assim, as pessoas têm sotaques. Então você tem desde um americano que fala o inglês limpo, né? O inglês que você entende, geralmente o inglês de filme. E você tem uma tailandesa falando inglês. Gente, eu fiz aula de inglês com uma tailandesa. Ai, eu fazia aula de dupla com ela. Gente, não tem nenhum tipo de racismo, tá? Não é nada disso. Até porque o meu sotaque deve ser estranho pra ela também. Mas eu ficava assim, tipo... E tem uma coisa bacana sobre isso, porque assim, quando você chega aqui nos Estados Unidos, você não tem contato só com o americano. Gente, eu nunca vi uma terra pra ter tanto estrangeiro. Você anda em Nova York, é gente que passa de caravana, caravana de mexicano, caravana de coreano, caravana de tudo quanto é jeito. E aí, o que você vai fazer, né? Porque você pensa, não, vou chegar nos Estados Unidos e assim, já vou entender tudo, né? Porque eu fiz curso de inglês e tudo mais. Então, assim, você tá com nível básico, eu vou ter que ser sua amiga, vou ter que ser sincera. A vida não é esse americano falando pausadamente, não, tá? A vida é um indiano puto perguntando rápido em inglês o que você quer, que você não consegue ler o que você quer ainda, e ele quer que você vá e peça rápido. Então, assim, é complicado. Mas é uma coisa boa, né, você ter contato com vários sotaques, porque o seu ouvido vai sendo treinado. Ainda seguindo pela linha sincera, né, porque eu tô tendo uma conversa, assim, né, de igual para igual com vocês. Gente, quando vocês chegarem aqui, nos primeiros dias, vocês vão se sentir cansados. Porque, assim, a sua cabeça, ela trabalha tentando traduzir tudo. Pelo menos foi assim comigo e com uns amigos que, né, que eu chegava, mandava áudio e falava, caraca, cara, eu não vou conseguir. E a galera falava, caraca, tá foda pra mim também. Então, pra gente, basicamente, foi a mesma situação. Por isso que eu tô falando com essa propriedade. Sua cabeça tenta traduzir tudo. Tem coisa que não tem tradução, ou a tradução direta não é aquilo que você aprendeu. Então, assim, tem
situações também que você fica cansado, real, cansado mesmo, cabeça doendo, de tanto que você fica prestando atenção, né, pra você formular frases e aquela coisa toda, e aí, velho, depois você fala, caraca, tipo, nossa, peraí, me dá um break porque não dá, eu preciso relaxar. Então vai ter um momento que vocês também podem se sentir, né, sei lá, que vocês não querem mais ter contato com o inglês, porque assim, aconteceu comigo. No início, eu tava tão de saco cheio de inglês, sobretudo porque eu não entendia grande parte. Então, assim, quando a gente não tem domínio de uma coisa, é natural que a gente, tipo, tome ranço dela, né? Então, assim, tinha algumas situações que eu tinha que falar inglês e tudo mais, e eu tinha vergonha, e eu não conseguia, e eu, tipo, não queria. Então, no início, eu fiz muitos amigos brasileiros, então eu só saía com a galera do Brasil. Eu não tinha muitos amigos americanos, porque eu não dominava o inglês, então eu tinha vergonha de ficar saindo igual o Thiago, meu amigo que sempre aparece nos vídeos aí, ele tem muitos amigos americanos e ele sempre me chamava pra sair com eles e tal, e eu sempre falava, Thiago, não vou e tal. E ele ficava, Isa, você tem que ir, você tem que treinar, sei lá. Mas aí eu não queria. Enfim, é muito doido isso, né? Você tá aqui pra aprender e você não quer. Mas eu acho isso normal, né? Porque eu entendo como é uma forma de você não se sentir tão frustrado. Eu entendo dessa forma. Depois de um tempo, eu parei de sair com esses amigos brasileiros e fiz uma amiga colombiana e um amigo polonês. E foi aí que meu inglês, tipo, melhorou muito. Porque, assim, não tinha como a gente se comunicar. O meu amigo polonês falando no telefone, parece que ele tava xingando a família dele. Aí ficava, tipo assim... E a minha amiga colombiana, a minha sorte é que muitas palavras eram em espanhol e português são parecidas. Aí ela falava em espanhol e, enfim, aí a gente conversava em inglês, espanhol e, enfim... O que eu posso falar com vocês é que, assim, se deu o seu tempo. Eu acho que no meu primeiro mês foi bem tenso, porque eu não entendia muita coisa, eu me sentia muito frustrada e é complicado. Eu acho, assim, vai chegar um momento que vocês vão estar de saco cheio mesmo do idioma, sobretudo se você não tem o domínio do mesmo. Mas vocês têm que se forçar. A verdade é essa. Então, o que vocês podem fazer? Amigos... vai assistir filme no cinema, porque não tem legenda no cinema, tá, gente? A pessoa aqui provou disso. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, que eu fui no cinema com os amigos e tal, e a gente começou a assistir o filme, e eu olhei assim, me viu um vazio, sabe? Que eu olhei pra tela, não tinha uma letrinha. Aí eu olhei pro meu amigo que tava do meu lado, ele falou assim, eu vou dormir. E ele dormiu. Eu não dormi porque eu queria ver o que tá acontecendo no filme, mas eu confesso que eu não entendi muitas das coisas. Eu demorei uns 5 meses pra eu poder entender as coisas claramente, sem ter que virar, olhar, tipo, pra boca da pessoa quando ela estivesse falando. Com 5 meses, mais ou menos, eu comecei a, tipo, ficar mais tranquila. Até porque você vai relaxando. Porque, gente, imagina só, você tá morando no país, tá cuidando da segurança das crianças, você não tem domínio, é muita informação. Você precisa digerir isso, você precisa assimilar isso, até que você se sinta, né, confortável com o idioma. Eu acho que com uns 3 meses eu já tava confortável com a minha rotina, com as coisas que eu tinha que fazer e tudo mais, e com 5 meses eu comecei a ficar mais confortável com o idioma, que é aí que eu comecei a conversar com as pessoas, puxar conversa. Claro que errando pra caramba, e eu acho que é assim mesmo, a gente vai ter que errar mesmo, porque senão você vai ficar sempre naquela caixinha, né? E não vai ter adiantado nada, porque você saiu do Brasil, eu não sei qual que é o seu objetivo, o meu era de falar inglês, então eu não admito voltar com inglês ruim. Eu não considero o meu inglês hoje dos melhores, mas como eu estendi com a minha família, eu vou ficar aqui mais um ano e eu já tô fazendo curso, né, já voltei a fazer curso e ainda tô estudando por conta própria, eu quero tá muito bem. Então, assim, qual que é o seu objetivo? Bota isso em mente e, cara, vai na vergonha mesmo. Dá o seu tempo, né, assimila as informações e depois que isso tudo passar, corre, porque o tempo tá passando. Enfim, a vida não vem com legendas, não é mesmo? Uma coisa que me deixava um pouco frustrada também no início era de errar coisas simples. Nossa, eu tinha uma dificuldade danada pra entender as coisas por telefone. Recebi ligação, já me dava um negócio assim, eu falava, gente, aquele negócio não vou conseguir resolver. Olha só que besteira, né?
Mas enfim, não conseguia mesmo. Era muito engraçado. Teve uma vez que teve um futebol das minhas meninas e a minha hosta pediu pra botar uma camisa em cima da... Na verdade, ela colocou a camisa em cima de tal lugar e ela me explicou e eu associei outro. E aí, enfim, eu dei a camisa errada pras meninas e uma delas não pôde jogar naquele dia. Pra vocês terem a noção do que aconteceu. E, cara, você fica se sentindo muito frustrado, porque é uma coisa tão simples, né? Era uma camisa que tava... Né? Mas eu não sei, junta a aflição com um negócio que quer resolver e você acaba fazendo errado. Então, assim, não se culpem. Eu sei que é foda, come um chocolate, sei lá, vai dar um murro na parede, mas extravasa isso de alguma forma. Não fica, tipo, absorvendo isso não, porque isso vai ser pior pra você. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, o seu vocabulário expande muito, né? Você assimila muitas coisas, você aprende a falar corretamente. Porque, assim, não adianta você chegar pra um americano e falar red. Ele vai olhar pra tua cara, tipo, é red. Então, assim, você vai aprendendo, né, a usar o som das palavras, a ter o sotaque e tudo mais. Tem que corrigir os vícios que você tem. Por exemplo, hot dog não é hot dog, é hot dog. Então, assim, tem coisas que você tem que, né, ir consertando e tudo mais. Então, recapitulando, se dê tempo pra você, né, assimilar as informações e tudo mais. Eu sei que é complicado porque, de repente, você tinha uma profissão no Brasil que você, tipo, resolvia vários pepinos. Às vezes eu me pego pensando, caraca, eu não consegui, tipo, identificar que a camisa tava em tal lugar, mas no Brasil, quando meu chefe não tava, eu que tinha que lidar com o cliente pra lidar com campanha. Enfim, eu conseguia resolver as coisas e aqui você, sei lá, volta umas 7 casas na vida, né? O que eu tenho pra falar com vocês é que não sejam tão cruéis com vocês, mas não fiquem estacionados, corram atrás. Assiste filme com legenda em inglês, tenha amigos americanos ou, enfim, outros amigos para que você treine o idioma. Quando você se der conta, você vai ver que, tipo assim, tá saindo as coisas, né? E aí você mesmo começa a corrigir as frases, porque você sabe que você tá errando. Às vezes é normal você falar umas coisas erradas, né? Eu falo os português tudo errado, às vezes eu mando uns áudios e falo, nossa... Enfim, com o inglês é a mesma coisa. Então, assim, você sabendo corrigir, já é um sinal que você tá aprendendo. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês se sintam mais tranquilos, mas que vocês também corram atrás e que... Enfim, não deixa a peteca cair não, porque é difícil, tudo no início é difícil, não é mesmo? E vocês estão aí, cara, se vocês já estão aqui, vocês chegaram até aqui. Então, tipo, só vai, só segue o baile. E vocês que ainda estão no Brasil, vocês ainda têm tempo, então... Vai que vocês conseguem, enfim, é isso. Comentem, compartilhem, me digam o que vocês acharam do vídeo e a gente se vê no próximo.